Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Vitória. 1-0 para o rubro-negro, gol do Mateuzinho aos 40 minutos do primeiro tempo. E o gol que deu aí o resultado positivo ao Vitória, mais 3 pontos na competição. E nesse momento o Vitória na 17ª colocação com 31 pontos. No fim desse vídeo eu vou trazer a classificação completa do Campeonato Brasileiro. Vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram após a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vitória e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, faz um jogo que empolga o torcedor e no outro jogo, como já tinha sido uma vitória com o Flamengo, toma 3 do Mirassol e aí mais uma vez não consegue repetir a atuação com um time inferior ao adversário anterior e aí perde e fica patinando lá próximo da zona do rebaixamento, já bem próximo agora, coladinho. Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. É decepcionante demais para o torcedor do Santos, né? Porque eu vou te falar que, enfim, você até falou que você não estava surpreso, né? Não tô mesmo, de verdade. Porque tem sido uma tônica e tal. Mas eu imagino, o outro exemplo que você citou não era o Vojvoda e tal. E acho que assim, o que a gente viu o Santos jogar contra o Corinthians foi um Santos durante 3/4 do jogo realmente superior, um Santos que sabia como produzir, que trabalhou bem a bola, que tinha iniciativa e conseguia fazer essa iniciativa criar chances de gol. E, cara, hoje foi um negócio impressionante, porque o Santos teve volume sim, mas a partir desse volume conseguiu criar muito pouco e a estratégia do Vitória funcionava muito bem já no primeiro tempo, né? Porque o gol sai numa falha individual do Brasão, né? É um erro aquilo ali. Muito estabanado. Aquilo é um erro, né? A maneira como ele sai e acaba cometendo o pênalti é uma falha individual sim, mas o Vitória já tinha criado outras chances, já tinha chegado no contra-ataque, a estratégia do Vitória estava funcionando no jogo. E depois, no segundo tempo, a estratégia continuou funcionando, porque aí, de fato, o Vitória se fechou completamente e o Santos criou muito pouco, né? Mesmo depois das substituições, quando melhorou, não é que tenha criado grandes chances. Então, é um resultado, obviamente, decepcionante, mas uma atuação também, né? Não foi aquela atuação que você fala, pô, mas são coisas do futebol, criou um caminhão de chances e tudo mais. E aí, é o que você falou, quer dizer, o Santos, ele no fim, recoloca o Vitória na briga. Um Vitória que ganhou 3 dos últimos 4 jogos. Ganhou do Bahia, jogos pesados. Isso. Então não é só porque ganhou do Santos, é porque ganhou 3 dos últimos 4 jogos, incluindo o clássico com o Bahia. Tem o mesmo número de pontos que o Santos, ainda que com um jogo a mais. Então, para mim, estava muito claro, né? Estava muito claro não, mas me parecia que as coisas se encaminhavam muito para o rebaixamento dos últimos 4 colocados, pelo que a gente vinha vendo. Sim. É óbvio que o Vitória consegue colocar uma pulga atrás da orelha, não só do Santos, né? Mas de outros times Mineiro também. Que tá ali. O Inter venceu nesse final de semana, venceu o Sport, mas está por ali também, né? O pessoal falava, né, antes do jogo começar, a vitória do Santos hoje é importante para muita gente, não só para o Santos. Pois o Vitória se coloca agora nessa briga aí, parecia que já tinha ido, não foi. E importante para o Juventude também, que está um pouco mais atrás, é verdade, mas também venceu nessa noite, é bom lembrar, venceu o Bragantino por 1-0. Então, o resultado, até certo ponto, inesperado, Calçade. É um Santos que, nossa, jogou no lixo uma oportunidade de ficar 6 pontos à frente do Vitória e encaminhar bem a sua permanência na Série A. Boa noite a todos. Bom, William, a gente pegar a tabela do Brasileirão e começar a olhar ali, sair da briga de Palmeiras e Flamengo, mesmo assim, tem muita gente que reclama de Palmeiras e Flamengo, né? Sim. Mas quando sai desses dois, e o Cruzeiro, que está muito próximo, o que marca é a inconsistência de todos eles. Principalmente todos lá eles. embaixo. Todos eles. Principalmente lá embaixo. Você pega o Bahia. Bahia também tem jogo que o Bahia está muito bem, jogo que o Bahia assim, perde assim, surpreendentemente. E é uma equipe que tem um grupo de jogadores para conseguir mais. Aí você passa por todos eles. Você passa por Atlético Mineiro, por São Paulo, por Corinthians, pelo Internacional, pelo Grêmio, por todos eles. E o Santos não é diferente. A questão é
onde está essa inconsistência? Ela tem camadas. Você tem aquela camada de quem está ali bem longe de qualquer tipo de disputa. É o meio da tabela. De Libertadores da América até. E aqueles que estão nessa linha, mas numa linha abaixo. E o Santos está. E permitiu a vitória. A gente gosta de falar que tem jogo de 6 pontos. Esse realmente foi, porque o Santos poderia estar, se tivesse vencido o Vitória, a 6 pontos do Vitória. E a 6 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento. Agora, Santos e Vitória estão iguais. Apenas a diferença é que o Vitória tem uma vitória a menos, né? Não, tem um jogo a menos. Um jogo a mais. E o Vitória tem um jogo a mais. Ele tem 7 vitórias e o Santos tem 8. Sempre tem um jogo bom a mais. lembrar que o jogo a menos do Santos é contra o Palmeiras, que é líder do campeonato e briga pelo título. Porque é líder. Aliás, então, só já que você está falando disso, William, na verdade, não vou nem entrar no jogo que falta, porque, enfim, mas tudo bem. Falta, de fato, dá para dizer que é um jogo a mais, a menos é contra o Palmeiras, porque ele tem 2 confrontos contra o Palmeiras ainda. Quase em sequência. E é bom dizer, nos próximos 4 confrontos, o Santos pega o Botafogo fora, pega o Flamengo fora, pega o Palmeiras fora e pega o Palmeiras em casa. O único jogo teoricamente mais acessível é o jogo contra o Fortaleza em casa. É um confronto direto até. Exato. Mas como a gente vê também pelo Santos, né, dos 2 últimos jogos, isso pode não querer dizer nada. Mas claro que você pegar Palmeiras fora, Flamengo fora, Botafogo fora e o Palmeiras em casa são jogos difíceis. Há muito tempo o Santos é inofensivo em casa. A Vila Belmiro já foi realmente a história do Caldeirão e tal, etc. Mas só para pegar esse campeonato, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Internacional, empatou com o Grêmio, empatou com o Fluminense, perde agora para o Vitória. O Santos em casa é a mesma inconsistência, dentro ou fora de casa. Não tem mais essa de jogo em casa, é vitória certa. O estádio é importante, mas ele não joga sozinho, né? Só põe aí qualquer time, pega a camisa, joga para cima, quem passar na porta, entra na Vila, joga e vai ganhar. Não vai rolar. Você tem equipes hoje, e cada vez mais, equipes que saem para jogar e jogam na casa do adversário com uma boa postura, não chegam com medo, vão lá para jogar, simplesmente vão para jogar. No caso do Vitória, agora tem o Jair Ventura, é um trabalho muito difícil, mas ele conquistou hoje um resultado que é extraordinário, porque um resultado normal, empate, ou vitória do Santos, deixaria a situação ainda crítica. E agora ela é muito boa, você tem o mesmo número de pontos do Santos. E o Santos tem esta trajetória que o Jean citou para tentar se livrar. O Santos hoje se complicou muito. É bom tomar muito cuidado. Ele é candidato a estar na ESPN no ano que vem. Porque eu falei. Um dos candidatos a estar por aqui. O Birner, a gente transmite a Série B do Campeonato Brasileiro. O Birner, para quem olhava para esse Santos, não, o Santos vai sair dessas, não, o Santos tem jogo contra os 4 últimos da tabela. Um já foi hoje, né? O Santos ganhou do Corinthians jogando bem, o Santos está evoluindo com o Vojvoda e tal, e que tirava o Santos desse bolo, falava, o time vai sair dessa. O jogo de hoje é o choque de realidade, do tipo, olha, a briga é essa e vai ser assim até o fim? Tudo bem? Primeiro, boa noite a você, ao Jean, ao Calçado e às Federações do Esporte. Eu acho que desculpa, a certeza... Vai lá. Do que é incerto. A certeza do que é incerto. Você nunca vai saber o que vai acontecer com o Santos antes de cada jogo. Perfeito. Não dá para ter ideia. Porque você vê o time evoluindo com o Vojvoda e o Santos não podia perder do Vitória, podia até empatar. Se empatasse, o Santos precisaria de 2 rodadas para ser ultrapassado pelo Vitória, tendo um jogo a menos. O empate já era ruim, né, Birner? Não, é que assim, olhando agora o resultado, você fala, É que para mim a questão agora não é nem mais de potencial, é como o time do Santos, ameaçado agora de maneira bem mais direta pelo rebaixamento, porque o risco sempre houve. Sim. Só que ele, em algum momento, era muito pequeno. E você alertava. Calma, cuidado. E a gente falava, mas o Santos está evoluindo, não quer dizer que vai jogar sempre bem. Mas você olha como os times de baixo estão jogando, você olha como os times de baixo estão jogando, a gente não vê. A gente falava, você não. A gente não vê o time do Santos, a gente não vê alguém ultrapassando o Santos, porque os times estão mal. Só que o Vitória, é óbvio que o Vitória não vai ganhar todos os seus jogos, é óbvio que o Vitória vai perder pontos, mas nesse momento o Vitória está turbinado por uma crise de confiança que foi construída numa vitória no Clássico, jogando bem, e num time que joga muito fechado fora de casa,
que usa o contra-ataque. Quando achou o gol, não foi tão ameaçado. E se a gente for ver de chance clara de gol, a melhor chance clara de gol foi no contra-ataque contra a VCA por 1-0 do Vitória. Exatamente, no final, né? No final do jogo. Então, é um time que ficar na primeira divisão, nesse estágio da sua vida como clube, é uma coisa muito grande. Óbvio que na história do Vitória a primeira divisão era tradicional, mas depois o campeonato ficou de pontos corridos e mudou. Sim. É um feito nesse momento. Do outro lado, é um gigante do futebol que não pode se acostumar com a segunda divisão, que tem que tratar o desastre de ter sido rebaixado uma vez como um lapso gerado por vários problemas de gestão, uma exceção, e isso não pode acontecer mais. Só que vai estar tudo nas costas do jogador. Mais do que isso, o assunto Neymar vem à tona. Sim. Porque jogando ou não jogando, se o Santos for rebaixado, o Neymar será rebaixado. Sim. O Neymar foi a Santos para erguer sua carreira, para voltar a ser um jogador competitivo, para ser a referência do time, e nesse momento não entra em campo e está no seu camarote, olhando e torcendo por um time que se aproximou da zona do rebaixamento. Como a instituição Santos Futebol Clube vai lidar com isso? Como os jogadores que não são lá jogadores de nível muito alto vão lidar com isso? Eu não sei. Só o futebol de agora em diante vai mostrar pra gente se vão conseguir reagir bem ou não. O que faz a gente acreditar que a permanência do Santos vai depender muito do que os outros não fizerem, o Vitória no caso, e não só do que o Santos vai conseguir fazer. Pensando em Neymar em campo, Calçade, ele só vem em novembro, possivelmente nesse jogo contra o Fortaleza, na Vila, mas também, como é que você falou? O inesperado, como é que é? A certeza de que nada vai ser certo. A certeza da incerteza, né? O Neymar hoje também é isso, é a certeza da incerteza. Porque até então, 2, 3 jogos bons ali pelo Santos e já totalizou, acho que 100 dias sem jogar pelo Santos, contando as idas e voltas, já deu 100 dias de um contrato, isso aí dá mais de 3 meses. E mais uma coisa, William, que durou até agora 7 meses. Só mais um detalhe. Né? Teve uma renovação no muito meio. óbvio que o Neymar, de agora em diante, tem como prioridade tentar se recuperar para ser convocado pelo Ancelotti e jogar a Copa do Mundo. Isso é muito óbvio. Mas quando um time está numa situação dessas, se ele não tiver 100% de condições, ele que, como você falou, no estadual, atropelou o processo, jogando mais partidas do que devia para estar em campo, acho que ele tem que adiantar a volta dele, se for útil à equipe, porque na verdade a questão agora não é mais se o Santos vai somar muitos pontos, é se o Santos vai somar os pontos que precisa para não ser rebaixado. Pela lógica 14, ele vai, pode ser se menos, for necessário, ele 14. vai colocar em risco a melhor recuperação possível pelo clube que está custado para ele. Mas se ele não exibir a recuperação, ele não vai. Hoje ele não vai. Hoje, assim, com outro... Não, mas hoje a prioridade dele tem que ser ajudar o Santos a fugir do rebaixamento. Então, quando puder jogar. Mas você já falou que não é? Ele não vai. Mas tem que ser. Hoje ele... Mas você me falou... Eu tô dando minha opinião. Você falou, hoje a prioridade do Neymar é voltar para a seleção. Mas de fato não há como voltar para a seleção sem jogar futebol. E essa possibilidade, ela era real, ativa com todos os outros treinadores. Todos os outros treinadores levariam o Neymar de muleta para a Copa do Mundo. Uma boa. Sem dúvida. É verdade. Levariam, nenhuma dúvida. O Neymar não pode jogar os 3 primeiros jogos. Leva para a Copa. Hoje, ele vai ter que remar muito. Já que está na Vila, na praia, no Peixe, ele vai ter que remar demais para convencer. E para convencer, ele precisa jogar no Santos. E, gente, talvez não seja um Paulistão que vai resolver isso. Se bem que o calendário do ano que vem vai ter um brasileiro no começo de janeiro. Então, ele precisa... Imagina essa volta, o Santos falando... A torcida do Santos, o Brasil, todo mundo falando assim. Então, sua missão agora na volta é salvar do rebaixamento. Pelo tamanho de jogador que ele é, pela importância da contratação dele, pelo que o Santos gastou, pela situação da equipe. Se ele voltar a colocar o pé na bola pelo Santos, é só esperar e falar assim, agora você vai ter que livrar do rebaixamento. Essa é uma questão importante, porque talvez seja exigir demais nesse momento dele. E o Jorge Jesus, meia culpa, estava certíssimo. Certíssimo. A gente falou aqui, né? Jorge Jesus. Que era a visão de Bem dentro. lembrado. A visão de quem está dia a dia olhando, vendo e falando, não dá. Sim. E ele apenas externou o ambiente interno do clube. Não dá para jogar, infelizmente. E a realidade é essa daí.
Agora, uma coisa que o Santos não pode fazer, obviamente, é acreditar que a volta do Neymar vai salvá-lo do rebaixamento. Pois é. Como o Dorival Júnior acreditava que ele tinha que preparar a seleção brasileira para a volta do Neymar. Voltas do Neymar, atualmente, são absolutas incógnitas. Você não sabe quando elas vão acontecer, se elas vão acontecer e, a partir do momento que elas acontecem, quanto tempo elas vão durar. Além disso, é preciso considerar o fato de que o Santos jogou várias partidas desse Campeonato Brasileiro com o Neymar. E está no lugar em que está. Quer dizer, não é que, quando o Neymar estava em campo, o Santos comia a bola, o Neymar destruía os jogos. É claro, o Neymar foi importante na vitória contra o Flamengo, Juventude e tal, garantiu alguns. Mas também o Neymar estava no 6-0 para o Vasco, no 3-0 para o Mirassol, no 2-2 para o Sport, que é o último colocado. Não tem essa. A esperança não tem que partir de uma volta do Neymar como se a volta do Neymar fosse ser a redenção do Santos. Se o Santos ficar esperando, tá frito. Primeiro porque o Neymar não tem sido o Neymar que a gente imaginava que ele pudesse ser, ou que pudesse voltar a ser, né? Ele já faz anos, isso aí nós não estamos falando agora de desde que chegou no Santos, não, é mais tempo, é mais de 2 anos sem jogar futebol em alto nível. Então, se achar que o cara vai voltar e imediatamente vai começar a fazer o Santos vencer todos os jogos um atrás do outro, não é provável, apesar de toda a qualidade e categoria absurda que ele tem, não é provável que aconteça. Então, o Santos deveria esquecer essa coisa do Neymar, né? Assim como a seleção brasileira não tem que ficar falando de Neymar, o Santos não tem que ficar falando de Neymar. Óbvio, tem que cobrá-lo, coisa que o Santos não faz, a gente sabe. Tem que esperar que ele volte, sim, o mais rápido possível, nas melhores condições possíveis, porque, voltando nas melhores condições possíveis, com a qualidade que ele tem, ele teria a capacidade de, ajudar muito, sozinho, tirar um time da zona de rebaixamento. No pique, para a gente poder falar do clássico também, importante vitória do Vasco sobre o Fluminense. Vasco em 8º no Campeonato Brasileiro. Excelente. Está do meio para cima da tabela, que é arrancada. E tem muito do Ryan aí, claro, futebol é coletivo, são 11, mas tem Coutinho. Muito do Coutinho. Do Diniz. E o Ryan muito bem, o Diniz, exatamente. Tem muitos personagens para a gente falar aqui dessa vitória do Vasco, dessa sequência do Vasco. Mas rapidamente, porque tem 2 lances de arbitragem na Vila Belmiro. Tá. E eu acho que hoje, gente, não tem dúvida, não tem grito, não tem... Quando eu vi o primeiro, eu falei, pronto, lá vamos a gente de novo para falar desse negócio chato. Mas, enfim, o primeiro lance foi o Lautaro Dias, né, dessa arrancada logo no comecinho do jogo. E a impressão que tem é, opa, pênalti no homem. E aí o árbitro foi lá pro VAR e percebeu que o Lautaro simplesmente chutou a grama, né? Exato. A queda foi plástica e não foi nenhuma simulação. O Lautaro chutou a grama e caiu. E o VAR muito bem chamou. Esse pênalti é o exemplo exatamente daquilo que o VAR foi criado. Por que o VAR foi criado? Esse é um exemplo claríssimo. Porque é um lance em que o jogador do Vitória ele vai dar um bote, parece que ele trava mesmo. Na velocidade do jogo, eu acho que todo mundo daria esse pênalti. Inclusive, o árbitro marcou. Aí vem o VAR e corrige. Então, é uma atuação perfeita, né? De um lance que parecia ser pênalti e quando você olha, realmente não é pênalti. Então, é a perfeição do VAR. O VAR foi criado para isso, né? Mas isso veio na segunda-feira, porque no final de semana foi triste. Então, foi perfeito. O VAR... Perfeito, não estavam dormindo no VAR, estavam acordados. Estavam acordadinhos e aí não tem nem discussão. Vamos para o próximo lance, que também não tem discussão, a gente vai discutir mais a situação do goleiro do Santos, do Brazão, né? Que vamos lá, baita goleiro, fantástico aí nessa caminhada do Santos, salvou o Santos várias vezes, garantiu muitos pontos para o Santos, sem dúvida nenhuma. Mas o Brazão, ele tem um pouco dessa característica, ele às vezes sai meio afobado, meio estabanado, e hoje custou esse pênalti aí para o Vitória, o pênalti que deu a vitória para a equipe baiana. Só um detalhezinho, quando voltar a imagem, olhem para a bola. O Brazão disputa a bola em algum momento. Não, ele sai. Ele apenas sai, né, deslocadamente e ele achou que ia sair para ficar com a bola, só que o zagueiro do Santos tira e ele bate no jogador do Vitória, o Birner. Não, eu lamento que isso seja pênalti, no futebol brasileiro ser pênalti, na Premier League não seria, tá? Não seria chamada a revisão do VAR. Com certeza, porque o árbitro mandou seguir o jogo no lance normal, mas aqui porque na história do futebol os goleiros têm algumas regalias de contato físico na área que outros jogadores não podem fazer. Essa antigamente era uma delas, eu gosto mais do jeito antigo, hoje em dia é assim, então tem que marcar o pênalti.
Acho que aí assim, não é o lance de almanaque do VAR, como o Calçade falou, eu concordo muito com o comentário do... Não, no primeiro lance. O primeiro lance, então... Sim. Não, o primeiro é indiscutível. O segundo é um lance... O segundo é um lance que até você poderia discutir se o VAR tem que intervir ou não tem que intervir. Eu não acho que ali seja tão um lance de almanaque como o Calçade falou em relação ao primeiro lance. Agora, é isso. Assim, até porque o árbitro tinha uma segurança para ver esse lance absurdo. Né? Exato. Ele estava muito claro ali, ele faz o gesto, inclusive, na hora que os caras reclamam e tal. Então, eu acho que sim, ali você poderia até discutir se o VAR precisava, né? Não é... Às vezes o VAR se mete muito em lance que é absolutamente duvidoso, completamente... discutível e subjetivo. Não acho que chegue neste ponto, mas também nesse caso não é um lance de almanaque de utilização do VAR, como o Calçade bem colocou em relação ao primeiro pênalti bem anulado. Esse tipo de lance é um lance assim, discutível, porque a que ponto chegaram os nossos árbitros, né? Porque aquele primeiro lance é um lance muito delicado e todo mundo vai errar. Esse daí, o árbitro está de frente e ele julgou. A jogada está aberta, não tem ninguém na frente. É como se ele não tivesse visto, ele viu. Aí o VAR vem e reapita o jogo. Então essa é a diferença. Ele reapita. O curioso é que esse árbitro estava ele era o segundo VAR do jogo do Flamengo e Palmeiras. Ou seja, ele estava no Maracanã no domingo, na segunda-feira está apitando na Vila Belmiro. Opa, é verdade isso? É verdade. Mas lá sem querer não era... Não, mas no VAR é o seguinte, que ajuda ele deu no VAR... Ele foi sem querer. Que ajuda ele deu no VAR... Se aconteceu aquilo que aconteceu no Maracanã, né? É mais um que dormiu no VAR, né? A verdade dormiu no VAR em campo deu uma pestanejada. Não é nossa pauta, mas obviamente o VAR ultra intervencionista do futebol brasileiro teve como exceção os clássicos São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, onde o VAR passou a ser ultra omisso, mas esse e olha o que aconteceu, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Santos e Vitória. Rubro-negro sai com resultado positivo, os três pontos importantíssimos. Inclusive, deixa eu colocar aqui a classificação. Esse resultado foi muito importante para o Vitória. Fechou a rodada de hoje, onde tivemos Juventude 1-0 no Bragantino e o Vasco vencendo o Fluminense 2-0. E aí, o Vitória está ali colado com o Santos. Ó, as duas equipes têm 31 pontos. O Santos tem um jogo a menos, tem 28. O Vitória já tem 29. O Vitória perde no número de vitórias, né? O Santos tem 8 vitórias e o Vitória tem 7. Só que no momento o Vitória está melhor. Esse é um ponto positivo, né? Nesse momento o Vitória está jogando um melhor futebol do que o Santos. Vamos ver como é que vai ser até o final do campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.